Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos dar continuidade à familiarização de cartas aeronáuticas. E hoje vamos realizar uma interpretação de carta IAC, Carta de Aproximação por Instrumentos, RNP-AR. Vamos iniciar. Rio de Janeiro, Brasil. Procedimento RNP Zulu da pista 33AR. O AR significa Authorization Required. Então, tanto a tripulação quanto a aeronave devem passar por um treinamento específico e também os equipamentos embarcados na aeronave ter uma precisão muito maior em relação a um procedimento RNP comum. A gente vai verificar quais são as distâncias e erros que podem ser considerados e, ao mesmo tempo, surgem uma capacidade de curva no qual o RNP comum não é capaz de realizar. Carta confeccionada pela Jeppesen, 27 de outubro de 2023, que é a data de revisão, e 2 de novembro, que é a data de publicação. Index Number 12-20. Indicativo de localidade ICAO, Sierra Bravo Golf Lima, IATA Golf Índia Golf. E o nome do aeródromo, Galeão Antônio Carlos Jobim International. Logo abaixo, temos as comunicações com os órgãos de controle e também com o ATIS. Então temos aqui o controle RIO, que é um controle de aproximação com o radar, torre galeão e solo. Então veja, de todas as cartas que a gente já verificou nos capítulos anteriores, sempre temos o nome correto a se chamar o órgão. Então a torre não é Torre Rio de Janeiro, nem Torre Rio, é Torre Galeão. O controle não vai ser controle Galeão, nem controle Rio de Janeiro, é controle Rio. E assim por diante. Então, sempre tome cuidado e verifique o nome do órgão que você precisa chamar. Ele vai ter aqui em destaque. Vai ser um procedimento RNAV, o curso de aproximação final 329 graus, Golf Lima 052, 1.660 pés de altitude ou 1.648 pés de altura. No caso, o RNP, que se chama 0.30, vai ter uma Decision Altitude de 381 pés ou uma Decision Height de 369 pés. Bem, quando nós temos aqui um procedimento que só forneça uma Decision Altitude, ele tem uma capacidade de se tornar um procedimento de precisão. Porém, ele não se classifica como precisão, assim como o ILS, MLS ou PAR, pois não possuem antenas em solo a qual balizam a aeronave neste tipo de procedimento. Se você perceber, quando a gente pega o ILS categoria 3, Alfa, Bravo e Charlie, ele praticamente deixa a aeronave sem DA ou DH, praticamente a zero. Então veja que é uma precisão muito maior em relação ao RNP, seja um RNP comum ou o RNP-AR. Porém, por ele não ser classificado como um de precisão, o próprio sistema, tanto embarcado da aeronave quanto os sistemas de GPS em órbita, eles precisam ter uma precisão muito maior em relação ao RNP comum. E isso permite o procedimento se tornar uma DA. Caso ocorra alguma falha na transmissão dessas informações entre a aeronave, em seus sistemas inerciais,
ou até mesmo pelo próprio sistema GPS, não será possível realizar este procedimento. Elevação do aeroporto, 28 pés, e elevação da pista, 12 pés. Temos aqui então uma TAA, Terminal Arrival Altitude. Então eu explico para vocês o que significa o TAA na STAR e também nas IACs. Então podem ir nos capítulos anteriores, no raio de 25 milhas náuticas do Intermediate Fix, ou seja, fixo intermediário. A gente vai verificar no Plane View. Aproximação perdida. Então suba para 4.000 pés. Mantenha o curso 329 graus até o Golf Lima 091. Após, curve à direita e voe direto para Golf Lima 032. Então, mantenha o curso 091 graus até o waypoint Golf Lima 086. Após, suba para 5.000 pés, curvando para a direita no curso 097 graus até o Golf Lima 087. E depois, curve à direita no curso 188 graus até Kentucky para a realização da espera. E a velocidade máxima para realizar a aproximação perdida, 190 nós. Altitude set em HPA, elevação da pista 0 HPA, nível de transição pelo ATC e altitude de transição 7.000 pés. Requisitos. Então, nesse caso aqui, vai ser um procedimento RNP-AR Approach. Então, dentro do RNP-AR, existem segmentos, como o Approach, existe o Departure, existe o próprio RNP-AR. Nesse caso aqui, o Approach, ele vai te deixar com uma precisão muito maior, ou seja, a quantidade de erro que pode ser possível é muito menor, aumentando esta precisão para que a aeronave consiga manter a trajetória de voo neste procedimento. Além disso, é necessário a devida autorização para realizar este procedimento. Então, para ter autorização deste procedimento, a tripulação e a aeronave devem estar devidamente treinada e homologada respectivamente. O RF também é um requisito. Então, a aeronave ela vai ter uma capacidade de realizar curvas com a mesma precisão da trajetória reta. Então, RF é Radius Fix. Então, qual é a capacidade, a precisão ou o mínimo de erro que a aeronave vai ter durante uma curva sem ela alterar essa trajetória? Então, também é um requisito para a aeronave realizar. Como o RNP-AR já é considerado, vamos colocar entre aspas, um procedimento de precisão, então ele vai seguir o conceito tridimensional. Então terá uma navegação lateral e uma navegação vertical, diferentemente do que a gente já viu no RNP anterior, que teríamos uma condição bidimensional, somente com LNAV, ou tridimensional, LNAV-VNAV. E aí surge DA-MDA. Aqui no caso, deve ter tanto a rampa vertical quanto a trajetória lateral. E aí, as temperaturas mínimas e máximas que podem ser operadas. Então, no mínimo 0 graus Celsius e temperatura máxima de 48 graus Celsius. Então, se houver uma ultrapassagem desses limites, não pode realizar esse tipo de procedimento. Vamos para o Plane View. Primeiramente, sempre posicionar a carta em relação ao norte verdadeiro para aumentar a nossa consciência situacional. Encontrar o ponto mais elevado do quadrante. Então, sempre vai estar representado por esta seta. Nesse caso, vai ser um obstáculo não iluminado
que está aqui provavelmente sobre esta cota, esta elevação, de 1.106 pés. Temos outras elevações em destaque em relação ao terreno. O que tiver na cor azul vai ser água, superfície líquida. Depois disso, verificar outras informações importantes, como área condicionada, no caso proibida, então temos algumas áreas condicionadas, e também a TAA. Temos então duas chegadas para este procedimento. Nós temos o fixo de aproximação inicial, CEDIBO, 5.000 pés, e o outro, QTUX, 5.000 pés. Ambos são waypoint, mas veja que em CEDIBO não é um waypoint de espera, somente é QTUX. Então a perna de aproximação da órbita 277 e a perna de afastamento 097. As altitudes recomendadas, tanto neste fixo quanto neste, 5.000 pés. Então, como ele informa aqui que a TAA é em referência ao Intermediate Fix, então a gente tem que partir aqui do fixo de aproximação inicial e irmos para o intermediário. No IAF QTUX, da mesma forma para o intermediário, que é LICHUG. Então, verificando aqui, nós temos, veja, a partir de 277, então vindo de QTUX, veja aqui QTUX, até LICHUG, que é justamente o ponto que está aqui. Embora ele não está em destaque, para evitar popular as informações, mas veja que CEDIBO está indicando aqui o curso 188. Então veja, 188 e o 077, que é a recíproca de 257. Então chega neste ponto aqui, que é onde está LICHUG. Então, dentro do raio de 25 milhas náuticas, que é o padrão, veja que ele está informando 25, nós temos alguns setores. Então a gente tem aqui nesta região 5.000 pés, na parte superior, nível de voo 090. E veja que dentro do raio de 10 milhas náuticas do Intermediate Fix, ele tem uma informação de número 1, que é justamente o nível de voo 080. Então essas altitudes e níveis precisam tomar o devido cuidado para não estar abaixo delas dentro da TAA. Pois se estiver abaixo, você não vai ter a proteção vertical da separação entre os obstáculos que estão dentro deste raio, ou até mesmo de um arco, em relação à aeronave. Veja também que ele informa aqui em CEDIBO para LICHUG, que é justamente este ponto aqui, que é este setor que está faltando, nível de voo 085. Agora, vamos realizar o que precisa ser feito no nosso voo, na aproximação. Então, estou chegando em QTUX, no waypoint Flyby, 5.000 pés. Eu estou chegando exatamente nesta rota aqui, neste rumo 277. Eu tenho que desviar? Não. Se for em reta, você pode passar sobre o waypoint, mesmo ele sendo um flyby. Isso já foi explicado nos outros capítulos. Agora, um flyby em curva, aí sim você deve antecipar. Então, nesse caso, entre LICHUG e o Golf Lima 027, veja, QTUX 277 e LICHUG 257. Então, a gente tem aqui 20 graus de diferença. Nesse caso, a aeronave vai antecipar a curva. Ela não vai passar sobre o waypoint. Então, você precisa gerenciar e verificar se vai realizar desta forma. Então, cheguei em Golf Lima 027, depois Golf Lima 052, veja que LICHUG é 2.800, ou quem chega em CEDIBO 5.000, vai para LICHUG 2.800. E aqui, da mesma forma, vai ser antecipar a curva. Golf Lima 052, então ele já está especificando uma velocidade máxima, 170 nós. Depois Golf Lima 043, Golf Lima 042, e veja que o curso final corresponde aqui a 329. Ó. 329, 329. Veja que aqui está a pista 33, nós temos outra pista aqui de Galeão.
Esta estrela significa o farol rotativo do aeródromo. E este ponto aqui, este waypoint, que se chama Runway 33, é um waypoint flyover. Então, nesse caso, numa arremetida, que está demonstrando aqui no tracejado, você precisa passar sobre esse waypoint, porque ele é um flyover, para então realizar a arremetida. E aí, na arremetida, existem setores de subida. Então, veja, inicialmente suba para 4.000. Mantenha o curso 329 até Golf Lima 01 e depois curve à direita direto para Golf Lima 032. Então, após o Golf Lima 081, eu vou realizar a curva para chegar no Golf Lima 032. Após Golf Lima 032, ele fala para manter o curso 091 até Golf Lima 086. E veja que ele informa aqui qual é a altitude recomendável, 4.000 pés. Nesse caso está falando máxima, né? Então o teto aqui é 4.000. Embora ele está falando aqui, ó, após suba para 5.000. Logicamente que você vai respeitar essa trajetória. Então quando você passar do Golf Lima 086, aí sim você vai curvar à direita no curso 097. E aí sim, passei sobre Golf Lima 086, eu vou subir para 5.000, porque a espera que vai ser sobre o fixo de aproximação inicial é, no mínimo, 5.000, recomendável. E aí sim, eu curvo à direita no curso 188, então curso 188, e vou fazer a espera em Ketux. Bem, veja que, por este procedimento, um dos requisitos é o RF, é justamente a capacidade que a aeronave vai ter de manter a precisão nesta curva e também na arremetida. Veja que outras trajetórias a aeronave vai antecipar, porque ele é um flyby, então ele antecipa aqui. Logicamente que desta trajetória para esta trajetória, a aeronave vai sair dos mínimos, que é justamente manter a trajetória em linha reta. Só que a partir deste ponto que é possível realizar uma curva, a aeronave vai ter essa capacidade de manter a precisão como se estivesse em linha reta na curva, tanto neste procedimento quanto neste outro procedimento. Vamos agora para o perfil vertical. Então, nós temos aqui o Intermediate Fix, Lichug, 2.800 pés. Então, ele informa aqui 2.800. A gente vai pegar aqui o curso 257, como já está informado aqui. E vamos chegar em Golf Lima 027 a 2.100. Veja que é uma descida contínua. Então, a partir de Lichug, a gente vai sempre estar descendo. Ele não vai ter uma escada, como a gente já viu em outros procedimentos. Ele vai ter uma descida contínua. Após Golf Lima 027, a gente chega em Golf Lima 052, com velocidade máxima de 170 nós e 1.660 pés, que é justamente este waypoint aqui, ó, 1.660 pés de altitude. Veja que ele vai ser um FAP, então Final Approach Point. Então este aqui vai ser o ponto a qual você vai continuar a sua descida e a aeronave vai estar devidamente configurada para o pouso. Novamente, continuando, descendo, chegando em Golf Lima 043, veja que ele vai informar aqui que a recomendável é 1.116 pés, já no ângulo de 3 graus. Então, sempre respeitando a sua velocidade de aproximação em relação à velocidade em solo, com o ângulo de 3 graus de descida. E aí você encontra a sua razão de descida. Chegamos em Golf Lima 042. Veja que ele informa aqui, ó, ARC. Então é justamente esta trajetória aqui para esta aqui. Então justamente a possibilidade da aeronave manter a curva em precisão.
para o Golf Lima 042, que vai ser aqui de 543 pés. Já interceptando o curso de aproximação final, 329, 329 e olhando aqui em cima, 329. E aí eu vou chegar na minha DA. E a DA ele informa que vai estar a 1 milha náutica em relação à cabeceira 33. Veja que ele coloca aqui distância para a pista 33 e a altitude recomendável. Então, lá do Golf Lima 052, 1.660, a 4 milhas, 1.336. No Golf Lima 043, 1.116. Golf Lima 042, 543. E a 1 milha, cheguei na DA. Então, se a gente olhar aqui a DA, 381 pés. Então, quando eu chegar neste ponto aqui, é a minha altitude decisão. Logo, a partir deste ponto, eu vou olhar para o lado de fora da minha aeronave e verificar se eu estou visual com a pista ou com as luzes, dependendo da visibilidade. E aí, nesse caso, estando visual e também estabilizado, eu posso estar visual e minha aeronave não está estabilizada. Eu posso continuar o meu pouso? Aí a decisão é do comandante, mas a recomendação é arremeter, porque você pode aumentar a carga de trabalho e isso prejudicar na precisão do seu pouso. Então arremeta. Caso você esteja devidamente estabilizado e a aeronave visual, você está visual com a pista, você pode continuar sua descida até o pouso. Caso contrário, você vai fazer a arremetida, exatamente aqui a 1 milha. Você não pode nem antecipar e nem descer mais um pouco. É exatamente a 1 milha, deu visual, vai arremeter. Então, quando você coloca lá no baro da sua aeronave 381, quando chega neste ponto aqui, vai ter um call-out. Pode ser que essa aeronave tenha automaticamente, que vai mostrar para você como minimum, ou a sua tripulação treinada, que provavelmente vai ser ali o copiloto, ou o pilot monitoring, ele vai informar minimum. E aí você sabe que vai estar a 1 milha, e aí é o seu ponto ali de decisão, se você prossegue para o pouso ou vai arremeter. A altura livre dos obstáculos sobre a cabeceira, 50 pés, e elevação da pista, 12 pés. Temos aqui a informação de luzes, então papia ao lado esquerdo em relação à pista, e o procedimento de arremetida. Então, primeiramente, suba para 4.000, mantendo o curso 329 até Golf Lima 091. E depois? Então, após reduzir a carga de trabalho, você olha aqui no Plan View ou na transcrição da aproximação perdida. Logo abaixo, temos a informação de pouso direto para a pista 33, então a DA 381 pés e a DH 369 pés. Ah, eu quero encontrar a minha VDP. É interessante? Não. Quando estamos falando aqui de precisão, embora o RNP não seja de precisão, você não pode antecipar a sua arremetida antes do ponto de decisão, diferentemente da MDA, que a MDA vai ter uma trajetória voo reto nivelado. Aí sim seria interessante você encontrar o seu VDP. Mas nesse caso aqui, para título de curiosidade, pegue a MDH, ou no caso aqui a DH, multiplica por 3 e divide por 1.000, ou a DH dividindo por 300. E aí essa distância você encontra o seu VDP. Mas nesse caso aqui não se aplica isso, porque procedimentos que têm altitude de decisão, você deve chegar no ponto, na distância exata, naquela altitude e decidir se continua ou arremeta. Bem, ele informa aqui que para a realização deste procedimento na final, tem que ter aqui uma precisão de 0,30. Então veja que, neste caso aqui, quando você estiver exatamente se aproximando e chegando na DA, olha o quanto de erro pode ser aplicado, de 0,30 milhas náuticas, em relação à trajetória final. Então, quanto a aeronave pode estar
de erro para o lado direito ou de esquerdo, como se fosse o offset para a direita ou para a esquerda, vai ser de 0,30. Então é uma precisão extremamente elevada. Em relação à visibilidade, a gente tem da categoria alfa até a categoria delta. Então, nesse caso aqui, 1.700 metros para qualquer categoria. A categoria eco não aplicável ou não autorizada. Mudanças, novo procedimento em relação à carta anterior, PANS OPS 8168 ICAO e o Briefing Strip finalizado. Com isso, concluímos a IAC RNP-AR. Muito obrigado e até a próxima!